Olá pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo da Banca Quadrix. Hoje farei uma revisão dos principais tópicos que a Banca Quadrix vem cobrando suas provas de português. Então o assunto hoje é de português, falaremos então concordância verbal, concordância nominal, interpretação de texto, crase, pontuação e todos os temas que vêm sendo cobrados na Banca Quadrix. Porém esse vídeo aqui é aquelas questões de múltipla escolhas, ou seja, tem A, B, C, D, ou às vezes até na Banca Quadrix. Eu já tenho um vídeo aqui no canal apenas de certo e errado. Eu tenho uma hora de português aqui de certo e errado. Aqui embaixo tem uma playlist, tem várias playlists aqui, em cada uma das matérias que eu já tenho na Quadrix. Já tem aqui vídeo de matemática, vídeo de direito administrativo, direito constitucional, raciocínio lógico, vários vídeos aqui embaixo para vocês. Então, se você quer questão de certo e errado, a maioria dos vídeos aqui embaixo na playlist é certo e errado. Hoje é para quem vai fazer a prova de múltipla escolhas, tá? A, B, C, D. Vamos começar por cada um, separei por tópicos. Qual é o nosso primeiro tópico agora? Olha só. Que tal você ganhar alguns pontos extra no seu concurso de nível superior e ainda por cima aprender a matéria do concurso e sair pós-graduado? E tendo a chance ainda de aumentar seu salário logo após a posse. Sim, a maioria dos concursos públicos dão aumento de salário, ou seja, um percentual a mais para quem já é pós-graduado. Se você se interessou em fazer uma pós-graduação em apenas 6 meses, o link está logo aqui embaixo. O nosso primeiro tópico é compreensão e interpretação de texto de gêneros variados, ou seja, interpretação de texto. Coloquei desse jeito aqui, porque geralmente é assim que a Banca Quadrix coloca lá no seu edital. Peguei um edital e copiei o tópico 1 dele. Aí coloquei aqui, interpretação de texto. Vamos ver, interpretação de texto, ó. De acordo com o primeiro parágrafo do texto, a varíola humana, tá vendo? Te deu o primeiro parágrafo. Vou mudar aqui, agora vamos ler esse texto aqui, até a gente encontrar a palavra varíola humana. Você não vai nas alternativas. Por quê? Vai confundir sua mente. Primeiro você encontra o que é varíola humana, tá? Vamos lá. A história da imunização é antiga. Começa em 1796 com uma história bem conhecida. O médico britânico Edward Jenner percebeu que vacas infectadas com a versão boliviana da varíola tinham pústulas nas tetas que infectam os fazendeiros com doença, mas era uma versão branda da varíola. Falou varíola humana? Não, falou versão da varíola. Ainda não é o que a gente está procurando. Vou continuar lendo. A versão do vírus especialista em gado não pegava com força total em humanos. Então não é a varíola humana, tá vendo? Causava apenas algumas feridas nas mãos e tinha um efeito colateral inesperado. Gera memória imunológica contra a varíola humana. Ó, chegamos. Continuando lendo. Que mata para valer. O que mata para valer? A varíola humana. Então já encontramos a varíola humana e sabemos que ela mata para valer. Então deixa eu só procurar a resposta agora. Vamos lá. Causava apenas algumas feridas. Não, ela mata. Não causa apenas algumas feridas. B. Tinha um efeito colateral inesperado. Ué, o efeito dela era a morte. Mata para valer? Sim, letra C. Tá vendo como é que eu encontrei a resposta? Primeira coisa que fazer. Perguntou varíola humana. Encontrei varíola no início? Sim, mas pediu a humana. Estava lá no final do texto. Encontrei que lá ela mata para valer. Nossa gabarito é a letra C. Tá vendo como é que é fácil fazer? Primeiro, basta interpretar. Tem várias dicas como essa, vê? Mais uma questãozinha de interpretação de texto. Vou pegar assim, para mim umas 3 de cada item do seu edital e vou trazer aqui para você saber como resolver isso na hora da sua prova de maneira rápida e fácil para a gente não perder tempo, né? Então vamos lá. Vamos lá, questão número 2. Dadas as relações de coesão do texto, o trecho até tomar a forma de um X na linha 6 e 7 refere-se a... Então eu vou tentar encontrar nesse texto aqui a forma de um X sem saber o que ele está referindo. Mas não adianta apenas achar ele no texto. Vamos ler esse parágrafo inteiro para a gente ter ideia do que ele está referindo. Às vezes não está perto dele. Quer ver? Veja só no início, ó. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada... Então vamos lá. O que está pendurada? A ideia.
Vamos pegar desde o início. Tudo que está falando aqui, que não está referindo a algo, mas está referindo a algo anterior, a gente vai dando os nomes, tá? Para ficar muito fácil de chegar lá no X. Ó, uma vez pendurada. A gente sabe que quem está pendurada era a ideia. Entrou a bocejar. Quem está bocejando? A ideia. Pernear. A fazer as mais arrojadas cabriolas. De volantim. Que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. O que eu estava contemplando? A ideia. Por enquanto a gente está falando da ideia até agora. Súbito. Deu um grande salto. Quem deu o salto? A ideia deu o salto. Estendeu os braços e as pernas até formar a forma de um X. Quem formou a forma de um X? A ideia. Decifra-me ou devoro-te. Tá vendo? Tudo aqui está referindo à ideia. Mas se você tivesse apenas olhado aqui, a forma de um X, correr essa não tem, você olhava correndo lá, achar a forma de um X lá no finalzinho e ler só o finalzinho, você acabaria se enrolando, encontrando outra palavrinha aqui nesse finalzinho aqui, que ia acabar fazendo você errar a questão. Para a gente acertar esse tipo de questão, você tem que ler pelo menos o parágrafo inteiro. Eu li o parágrafo inteiro porque a ideia estava lá no início do parágrafo e achei a forma de um X. Tá? Por isso a gente tem aqui no nosso gabarito a letra E, uma ideia que está se referindo à forma de um X. Questão da quadrix tem que pensar um pouquinho. Não adianta a gente querer fazer tudo correndo, não. Que não vai dar certo, não. Quadrix gosta de fazer as pessoas pensarem, tá? Olha a questão número 3, então. No texto, o pronome o, na linha 41, faz referência ao. Eu não coloquei o texto inteiro, porque a gente só precisa da linha 41. Então, o que eu falei? A gente tem que ter pelo menos o parágrafo inteiro. Então, peguei o parágrafo inteiro, começa na linha 29 e vai até a linha 47. Na linha 41, o O. Vamos lá. Muitos países começaram a incluir advertência na comida industrializada e até aumentar os impostos sobre os produtos altamente açucarados. Essas medidas parecem estar fazendo efeito, com a opinião pública se voltando contra o açúcar. A indústria de alimentos tem prometido reduzir sua quantidade. O problema é que não é fácil substituí-lo. Nenhum substituto artificial criado no último século. Substituto para quem? O açúcar. Você viu que até agora está falando de açúcar, açúcar, açúcar. O parágrafo inteiro está falando sobre o açúcar. Então, vai substituir quem? O açúcar. Nenhum substituto artificial criado no último século é tão irresistível ou tão versátil quanto o açúcar. Ele evita a formação de gelo no sorvete. Quem que evita essa formação? O açúcar. Dá volume às massas, crocância a bolos e bolachas e viscosidade às bebidas. Melhora a estabilidade de molhos, dá cremosidade ao chocolate e até aumenta o prazo de validade de certos produtos. Quem que aumenta esse prazo de validade? O açúcar. Tudo até agora está referindo ao açúcar. Por isso, os fabricantes utilizam quem? O açúcar. Quem que está utilizando aí? O açúcar. Esse O está substituindo o açúcar. Por ele fala assim, por isso, os fabricantes utilizam o açúcar. Tá? Então, esse O aí está referindo ao açúcar. Não chegou na linha 41? E não pediu para você olhar o O da linha 41? Achei ele. Está falando do açúcar. Você notou que a questão anterior e essa questão, o que ela tem em comum? Começou lá no início do parágrafo com uma palavra e chegou até o final com a mesma palavra. Aqui também foi a mesma coisa. Então, quando pediu para referir alguma coisa, você vai começar lá no início do parágrafo que vai estar a resposta. Nem sempre vai estar junto com a palavrinha que pediu para referir. Então, esse O, nosso gabarito, é a letra E, ela. No texto, o pronome O. Está na linha 41. Faz referência ao açúcar que vem falando no parágrafo inteiro. Então, gabarito, letra E. Viu? Pegamos 3 aqui diferentes sobre interpretação de texto. É assim que ela vai cobrar referências dentro do texto. Ela não costuma cobrar assim, não. O que o autor quis dizer? Essas coisas desse tipo aí, ela não costuma cobrar na quadrix. Interpretação de texto é mais voltada nisso aqui. O que está referindo isso ou aquilo? O que eu posso substituir aqui ou ali que não vai mudar o sentido do texto? Aí você vai estar fazendo uma interpretação do texto se realmente aquela ideia que
e tá com aquela palavrinha, é a mesma ideia da outra palavrinha, tá? Assim que vai cobrar. Vamos então passar para o próximo tópico, tá? Como eu falei, para não ficar um vídeo aqui de 5 horas e a gente não pegar nada, eu vou fazer uma revisão. Vou pegar umas 3 questões de cada tópico, então já peguei 3 desse. Vamos para o tópico conhecimentos de tipos e gêneros textuais, tá? Você conhece os tipos de gêneros, se o texto é informativo, se está falando sobre se é narrativo, se o texto é uma crônica, que tipo de texto é esse? É isso que eu te perguntar. Já notou aqui que a maioria das sessões é de 2021? Todas as sessões desse vídeo aqui, da Banca Quadrix, de múltipla escolha. E 80% até 90% para falar aqui de 2021, que é o caso dessa questão. Uma ou outra que vai ser 2020 ou 2019, mas a 90, 80, de 80% a 90% será de 2021, então questões recentes para vocês. Ó, o texto é um exemplo de gênero. Tá? Que gênero é esse texto? Eu não vou ler as alternativas, eu vou olhar no texto. Finalzinho do texto, tá? Sempre indica o finalzinho do texto. Lá acabou o texto, quem falou? Da fonte, internet, g1.globo.com. O que o G1 faz? O que vai te dar? Você já sabe, o G1 vai te dar ou tipo de informação, vai ser um texto informativo, vai ter um texto jornalístico, esse tipo de resposta que a questão está querendo aqui. O que tem no G1 mais? Tem notícias. Então, você sabendo o que tem dentro do site G1, você já matou aqui, que nosso gabarito aqui, a letra E, notícias, tá vendo? Eu precisei ler o texto? Não. Da onde que eu tirei esse texto, já matei a resposta, que é do G1. Muitas das questões da Quadrix você vai ver aqui nas próximas, e eu vou tirar a resposta apenas desse finalzinho, quer ver? Uma coisa que eu poderia mudar aqui, eu perguntar assim, se ele é um dissertativo, sim, pode ser um texto dissertativo ou não, aí você teria que ler o texto. Mas, tirando aqui, ó, dissertação escolar, o G1 tem isso? Não tem letra A. O G1 argumenta com alguém? Não, ele só se expõe a notícia. Ele faz um memorando? Não, isso aí, memorando, você faz lá no seu serviço, você passar num concurso público, talvez vai escrever uma ata, memorando, essas coisas. Ele faz um diário de viagem, o G1 viaja? Não, essa dá notícia. Então, questão número 5. Ó, 5, ó, o texto caracteriza-se como... Vamos lá, o que é esse texto que caracteriza? Vamos olhar a alternativa? Na primeira falou descritivo. Pode ser descritivo? Pode, mas vamos continuar lendo. Ó. Visto que nele predominam descrições de comportamento humano. Para responder essa questão, vamos olhar o finalzinho dela? Lá na fonte, Folha de São Paulo. O que eu falei? Folha de São Paulo é um jornal. Ou a mesma coisa do G1. Ou vai ser uma notícia, vai ser um texto informativo, vai ser um texto dissertativo. Notícia a gente costuma colocar, são dissertações. Então não pode ser descritivo. Ele não vai descrever uma pessoa, ele não vai descrever uma coisa. Não é para isso que serve um canal de notícia e um jornal. Ele serve para quê? Para você dissertar sobre um determinado assunto. Então não pode ser a letra A. Ó, dissertativo na letra B. Mas argumentativo? G1 vai estar argumentando? Não. É um debate, G1? Não. Então ele não está argumentando com ninguém. Ele está expondo algo. Então não pode ser a letra B. E letra C. Dissertativo expositivo. Pode ser. Aí eu teria que ter o texto. Porque na letra D também falou dissertativo informativo. Pode ser informativo. Então, ou vai ter a C ou vai ser a D. E a letra E, narrativo, isso aqui não é uma narração, isso aqui não é uma história que vai estar narrando os fatos, tá? Ou pode ser dissertativo expositivo, que vai estar expondo algo, ou dissertativo informativo, dando alguma informação sobre algo que aconteceu. O que seria estar nessa notícia aqui então? Vamos lá, vamos começar a ler, ó. O pesquisador britânico e professor de neurociência e psicologia, Matthew Walker, apresentou em Vancouver, no Canadá, em 18 de 4 de 2019, o resultado de uma série de pesquisas que ligam a privatização do sono a inúmeros problemas de saúde, entre outros os quais inclui tumores, mal de Alzheimer e ataques de coração. O pesquisador diz que é hora... Já notou aqui? Ele está fazendo ele está dando informações sobre esse pesquisador, informações sobre essa pesquisa dele. Olha lá, o terceiro parágrafo, segundo Walter, ou seja, está falando sobre esse Walter. Então ele está o que? Está dando informação. Então é dissertativo, está dissertando sobre esse Walter e dando informações sobre essa pesquisa, sobre essa doença. Fala, ó, é uma epidemia silenciosa que está tornando, ou seja, está dando informações sobre essa epidemia. Então é dissertativo, informativo. Visto que esse objetivo
Informar o público, o leitor, dos prejuízos causados à saúde pela privatização do sono. Tá? Porque a letra C falou que ele expõe as causas da privatização do sono nas ações industrializadas. Não, ele não está expondo, ele está informando. É diferente, tá? Por isso nosso gabarito aqui é a letra D. Mas só sabendo a fonte, que é jornalística, eu já sei que é dissertativo. Eliminei várias questões, tá? Só assim. E a maioria vai ser dissertativo, informativo. Questão número 6. O texto é primordialmente... Vamos olhar aqui direto na fonte. Fonte é o Estadão, www.estadão.com.br, tá? É o Estadão. Então, se é o Estadão, fala sobre notícias. Então, se tiver essa resposta, notícia, estaria certo. Dissertativo, a gente viu na questão anterior, também está certo. Pode ser dissertativo informativo, pode ser dissertativo expositivo. A gente viu na questão anterior que a gente ficou em dúvida entre duas alternativas. Uma era informativa, a outra era descritiva. Então vamos ver se tem alguma resposta dessa. Narrativo, não, isso aqui não é uma narração. B, olha lá, expositivo. Então a letra B está certinha, é a nossa gabarito da questão. Então você vai olhar, tá? Falou de texto, vai ser ou notícia, informativo, descritivo, expositivo ou informativo, tá? Então a nossa gabarito aqui é a letra B. Gostaram das questões? Vocês gostaram desse tipo de questão? Gostou? Vai deixando no comentário aqui o que vocês estão achando dessas questões. Questões agora mais voltadas para a gramática. Vamos agora para a questão agora o próximo tópico, né? O tópico agora é domínio da ortografia oficial. Questão número 7 de 2021. Do ponto de vista da norma padrão, a passagem, notamos que isso tem impulsionado esse profissional a manter uma rotina de estudos. Na linha 19 e linha 20. Contém um desvio. Esse desvio é Quando falo que você mantém um desvio, tem um erro de ortografia, tá? Tem um errinho aí, pode ser o acento, pode ser uma letra faltando, trocado o R pelo S, alguma coisa assim. Vamos ver se tem uma coisa. Notamos, parece estar certo, notamos que isso singular, tem tá no plural. O que você tem? Isso é um singular, tem no plural? Não combina. Os dois no singular, os dois no plural, tá? Então, por isso aqui, quando o tem está no singular, quando não tem esse acento, esse chapeuzinho aí, esse acento circunflexo. Então, se você tirar ele, aí estaria certo, tá? Aí que tá o errinho. Então, nosso gabarito aqui é a letra B, emprego do acento circunflexo em tem, tá? Esse que é o errinho aqui. Porque emprego de 2 S na grafia de profissional tá certo. Profissional é com 2 S. A letra C falou, usa o pronome esse em vez de este. Não, tá totalmente errado. Aí tem que ser esse mesmo. Notamos, tá certo, e isso tudo parece que tá certo também. O único que tá errado aí, com isso, tinha que tá combinando com tem. Não tá combinando, então é o erro de ortografia, colocou um tem aí, tá? Gabarito letra B. Vamos para a próxima? Olha só. Eu tô correndo demais? Eu costumo falar muito rápido, eu estou tentando falar devagar, tá? Se eu estiver muito rápido, comente aqui para os próximos vídeos, eu tentar falar um pouquinho mais devagar. Vamos lá. 8. 2021 também Quadrix. Com relação ao emprego de tem e tem. De novo, tem. Caiu demais na Quadrix, olha lá. No trecho, cerca de 25 milhões de brasileiros não têm registro em nenhuma base de dados do governo ou não tem formalização da atividade. Linhas 21 a 23. Assinale a alternativa correta. Tá querendo saber a correta. Letra A. A forma acentuada deveria perder o acento, o qual, no entanto, deveria ser empregado na segunda ocorrência. A forma acentuada de quem que está falando? Do tem. Tá? Vamos ver, a primeira fórmula do tem. Cadê a frase? Cerca de 25 milhões de brasileiros não tem. Quem não tem? 25 milhões de brasileiros. Brasileiro está no plural. O tem vai concordar. Quem não tem? Os brasileiros. Está no plural. Ambos têm que estar no plural. Esse acento está certinho. Tá vendo? Esse acento está certo. Tem que ter o acento para o tem ficar no plural. Então a letra A já está errada. B. A ocorrência da fórmula acentuada está correta. Sim, já viu que está correta. Mas o uso desse acento pode ser diferencial. É facultativo? Não. Ele é obrigatório. Por quê? Se brasileiro está no plural, o tem que ficar no plural. Então, facultativo é quando você pode pôr ou não pode não pôr. Não, ele é obrigatório ficar no plural. Se ele ficar no singular, brasileiro, você tinha que estar no singular. C. A forma acentuada deveria perder o acento para maior correção. Não tem que perder o acento, já falei. A forma acentuada está certinha.
A correção da forma acentuada está correta. Sim, a gente já viu que está correta. Mas a forma não acentuada deveria ter recebido o acento circunflexo. Vamos ver se a forma não acentuada deveria ter? O primeiro a gente já viu que tem que ter, concordar com os brasileiros. O segundo tem, vamos lá. Cerca de 25 milhões de brasileiros não têm registro em nenhuma base de dados do governo ou não tem formalização. Quem não tem formalização? 25 milhões de brasileiros. Brasileiro está no plural. O tem realmente tinha que ter um acento aí. Por isso o nosso gabarito aqui é a letra D. Tá vendo? Perguntei pro tem. Quem não tem? Sem ser pergunta pro verbo. Quem não tem? Quem não tem formalização da atividade? Brasileiro, 25 milhões de brasileiros. Então está concordando lá em cima no início da frase. Não está concordando com quem está perto. Nem sempre o verbo está concordando com quem está perto dele. Às vezes está concordando lá no início, tá? Muito cuidado com isso. Tá vendo que tem? Segunda questão com tem que caiu na banca Quadrix. Questão número 9 de 2021. Quanto à ortografia, a palavra cautela presente no texto. Quer saber a ortografia de cautela. Está corretamente grafada com U, mas poderia ser grafada com L. Que palavra que você pode escrever com U e com L e mesmo assim vai estar certo? Não. Ou vai ser com U ou vai ser com L. Não tem como você falar que a palavra vai ser escrita de duas maneiras diferentes. Então a letra A está errada. B, está corretamente grafada com U. Sim, cautela é escrita com U. Está certinha nosso gabarito da questão. C, está incorretamente grafada com U. O certo seria com cautela. Não tem esse L aí não. Está totalmente errado. Cautela é com U. Tá vendo? Você tem que saber escrever. É muito importante para a banca Quadrix. O que a banca Quadrix gosta de cobrar ortografia? Ela costuma trocar 2S com S ou com Z ou até o C cedilha com a ter som de S. Tá? Isso cai bastante. S, 2S e C cedilha. Tá? Outra coisa que costuma cobrar também, bom e bem, quando você vai trocar mal e mal, que mal serve com U e serve com L, mas é um significado diferente, isso também. E esse aqui também, quando há algumas palavras com U e com L, eu falei, no mal, U e L. Aqui em cautela também te perguntou U e L. São ortografia, só focar nisso aí, você vai acertar bastante questões da banca Quadrix, tá? Então já sabemos que cautela tem U e não pode ser cautela com L, então nosso gabarito só pode ser a letra B. Na letra D foi pior ainda, ela colocou W. Não, olha lá, já viu? Pode ser grafado com U, com L ou com W, mas teria três maneiras de escrever cautela. Ah, pior ainda, né? Então vamos passar para a próxima. Ó. Agora o próximo aqui, ó. Eu te falei quais são as palavrinhas que a banca Quadrix gosta de cobrar em ortografia. Agora vamos ver aqui que domínio dos mecanismos de coesão textual, tá? Mais uma questão de 2021. Assinale a alternativa correta com relação ao pronome pessoal presente na fala. E ele está no hospital, do último quadrinho. Qual que é o pronome pessoal que está nessa fala? E ele está no hospital. Ele. Qual é o pronome do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele é o pronome do caso reto, é um pronome pessoal. Então está querendo saber sobre ele. Esse ele está referindo a quem? Quando fala ele, geralmente alguém já falou antes. É a dica para vocês, tá? Alguém já falou antes. Vamos começar do primeiro quadrinho para a gente entender esse texto. Ó. Todos comeram e não deu nada, mas ele tem alergia. Ele sempre lê a embalagem com cuidado. Mas faltou informação no rótulo. E ele está no hospital. Quem que é esse ele? Não falou no texto. Hora nenhuma. Ele pode ser não vai ser nem um menino e nem esse adulto, porque eles estão falando de uma terceira pessoa. Eles estão referindo ele. Alguém que não esteja aí nesse quadrinho. Então vamos lá. Poderia ser substituído por forma no feminino plural? Como você vai saber se é feminino? Tá? Você não sabe quem que é esse ele. Então não tem como falar. B. Retoma ao termo rótulo. Não. Rótulo vai ser ele? Ele é o rótulo? Não tem nada a ver se ele com o rótulo. Estão falando de uma pessoa que comeu algo, a pessoa que leu o rótulo, mas a informação não estava no rótulo. E por isso essa pessoa hoje está no hospital, porque tinha uma alergia. É isso que está falando a questão. Então aqui, nosso ele não é isso. Substitui o hospital? Não, o hospital não é pessoa.
D. Refere-se a uma pessoa que não comparece na tirinha e é nosso gabarito da questão. É uma pessoa que não está nessa tirinha. Nosso gabarito, então, a letra D. Equivale ao substantivo cuidado? Não, tá vendo? A gente aprendeu que ele é uma pessoa. Por quê? O hospital não lê rótulo. Cuidado não lê rótulo. Alguém que lê rótulo, que comeu algo, que tem alergia e que está internado agora, só pode ser uma pessoa. Tá? Então, nosso gabarito é letra D e essa pessoa não está nos quadrinhos. Senão, não estaria falando ele. Senão, não estaria falando você, adulto. Ou então, o adulto estaria falando você, criança. Não estaria falando ele, tá? Gabarito, letra D. Questão número 11, como que eu vou fazer ela? Primeiro, eu vou ler aqui. Tá perguntando se participa de um processo de coesão referencial anafórico. Anafórico é algo que aconteceu antes. Catafórico, depois. Então, a gente tem que olhar aqui se tem uma referência de uma palavra referente na outra. Geralmente são pronomes. O pronome refere-se a alguma coisa. Qual que é o pronome que eu encontro aqui? Vamos olhar? O assistente social precisará de capacitação, principalmente no que se refere às novas tecnologias sociais, buscando promover estratégias que favoreçam a sua pronome possessivo, sua atuação profissional. Atuação profissional de quem? Do assistente social. Então, esse sua está se referindo ao assistente social. Achamos aí. Está se referindo a algo passado. Vou deixar na tela para vocês aí, ó. Sua está se referindo ao assistente social, que é uma coesão referencial anafórica. O que eu falei de anafórica? Deixar na tela de novo para vocês aí, ó. Pronome anafórico. Termo que já foi dito. Assistente social foi dito antes de sua? Sim. Então, se foi dito antes, é a sua que é o nosso aqui, anafórico. Se fosse algo dito depois de sua, seria o catafórico. Então, toda hora que falar anafórico e catafórico, procure os pronomes. Principalmente se for pronome demonstrativo e pronome possessivo. Eles que vão estar te falando aonde está o anafórico e o catafórico. Tá? Com essa dica aqui você vai acertar esse tipo de questão, tá? E com isso já podemos passar agora para a questão número 12. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam mantidos se a conjunção mas fosse substituída por conjunção adversativa, que dá uma adversão. Por exemplo, ele leu tudo, mas não aprendeu nada. Se ele leu tudo, era para ter aprendido, não era? Então a gente colocou assim, mas não aprendeu nada. Sempre antes desse mas aí terá uma vírgula. Então ele está querendo saber o que eu posso trocar por mais. O mais são mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Isso são conjunções adversativas, tá? Todas elas, vocês lembram, colocar uma vírgula antes dela se for escrever seu texto. Com isso já podemos notar aqui que o nosso gabarito aqui é a letra D, todavia. Então você vai ter que, pega sua gramática e eu digita aí no Google, que não tem gramática, digita no Google. Tipos de conjunções geralmente adversativas, que mais caem na quadrantes. Mas é bom você dar uma olhada nos outros tipos de conjunções, porque caso encontrar na prova, você vai saber que aquela não é adversativa. Porque existe conclusivas, existe aditivas, ou seja, então existem vários tipos de conjunções que é bom você dar uma olhadinha rapidinho, você dá uma pesquisa no Google aí, com minutos já tem todas elas e vai decora. Isso aqui é só decoreba, tá? Então, mas é sinônimo de todavia, contudo, entretanto. Vamos agora para as orações, tá? Orações. Tópico 5. A oração ou eu faço uma chapinha em vocês. Com relação a outra oração do mesmo período, classifica-se como outra oração. Qual que é a outra? Vamos lá no texto? Vamos lá. Porque aqui só tem uma oração. Então deve ter alguma coisa antes desse ou para essa segunda oração. Vamos lá. A cruel Medusa era uma mulher com serpentes no lugar dos cabelos. Vocês se comportem. Ou eu faço uma chapinha em vocês. Tá vendo que tem vocês se comportem antes? Tá? O que quer dizer esse ou aqui? Ou você vai se comportar, ou eu vou fazer uma chapinha em vocês. O que isso quer dizer para vocês aqui? Então, ó, a palavrinha-chave aqui, deixa eu amarelinho para vocês. Ou você faz uma coisa, ou farei outra. Porque você tem aqui duas alternativas. É que nem marcar na nossa prova. Você não tem várias alternativas para marcar? Tem uma alternativa A, B, C, D. Ou você vai marcar A, ou você vai marcar B. Ou você vai se comportar, ou vou fazer uma chapinha em vocês. Você tem duas alternativas para você escolher. Então, isso aqui é uma coordenada sintética alternativa. Por isso, nossa gabarito aqui é a letra D.
Tá vendo? O próprio nome ajuda a gente a fazer. Mesmo se você não souber o que é coordenada, quem saber o que é sintética, ou adverbial, nem nada. A única que tem alternativa aqui é essa. Por isso eu falei que você tem que estudar conjunções. Estuda conjunções lá, que você vai ver o que é aditivo, que eu te falei, as alternativas, as restritivas. Sempre estudando conjunções lá, você vai ajudar a resolver esse tipo de questão. Ou você pode olhar assim, baseado, por exemplo, falou que você tem duas opções. Se tiver que te dar uma, duas ou três opções, alternativa. Te deu ou. Aqui é a mesma coisa que eu estivesse falando para vocês. Ou vocês se comportem, ou eu faço chapinha em vocês, tá? Vamos para 14 agora de 2021. Quadrix. Pesquisa que ainda não foi publicada em revista científica, aponta que a mutação do SARS-CoV-2 surgiu no início do verão europeu, provavelmente na Espanha, e se espalhou por vários países. No subtítulo do texto, há duas orações iniciadas por que. A primeira delas é... Agora quer saber esse que? O que significa esse que? Uma dica, olha só. Tá vendo duas vírgulas no texto? O que está dentro das vírgulas? Se você tirar essa parte, vamos ler sem ela? Vamos ver se tem sentido? Ó, pesquisa aponta que a mutação do SARS-CoV-2 surgiu no início do verão europeu. Deu sentido? Deu. Ele só tá ali para acrescentar algo. Para quê? Para explicar algo anterior. Por isso está entre vírgulas. Se não tivesse entre vírgulas, seria restritivo, tá? Lembra, se tiver duas vírgulas e que está dentro aí, está explicando o que está anterior, pesquisas, está explicando o que é pesquisa. Qual pesquisa que é essa? Aquela que ainda não foi publicada na revista científica. Então, ele está explicando qual a pesquisa. Por isso aqui é explicativo e nosso gabarito aqui é letra A. Subordinativa, adjetiva, explicativa. Por que subordinativa? Porque está subordinada ao que está fora. Ela depende do que está fora. Está dependendo dele, por isso que é subordinada. Explicativa, porque está explicando qual pesquisa que é. Poderia escrever sem essas duas vírgulas? Sim. Pesquisa que ainda não foi publicada em revista científica aponta, ou seja, aí seria restritiva apenas aquela pesquisa. Tá, gente? Para a próxima, guarda isso. Se tiver as duas vírgulas, explicativa. Se não tiver, seria restritiva, seria a letra B. Deu para entender? Então, nosso gabarito letra A. Questão número 15. A oração. Mais gorduras são ricas em calorias. Linha 22 e 23. Classifica-se como oração coordenada de sentido. O que a gente aprendeu do mas? Que é uma conjunção adversativa. Mas, contudo, todavia, entretanto, adversativa. Por que eu pedi para vocês decorarem as conjunções? Por causa dessa questão. Tá vendo? O mas e essas aqui de adversativas é o que mais vem cair na quadrix em conjunções, tá? Então você tem que saber de cor ela, principalmente o mais, todavia, contudo, entretanto. É o que mais tem caído. Então você vai estudar não só elas, vai estudar toda a conjunção que você encontrar agora no Google. Digita aí no Google, assim que acabar esse vídeo, conjunções. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho de pontuação. Como que a quadrix cobra a pontuação nas suas provas, tá? Ó, questão número 21. Não, questão número 16, né? Desafio de dar auxílio rápido na crise. Revela, o Brasil não conhece o Brasil. No título do texto, os dois pontos poderiam ser substituídos sem prejuízo para a correção gramatical ou para os sentidos originais. Isso foi do dois pontos. Para que serve dois pontos? Geralmente serve para uma explicação. E geralmente ele serve para troca da vírgula. Mas no caso dessa questão, o que eu posso colocar aqui? Letra A mandou substituir por de. Vamos lá. Vamos substituir por de. Desafio de dar auxílio rápido na crise. Revela de o Brasil, de mais o é dó. Então, revela do Brasil, não conhece o Brasil. Tem sentido isso para você? Revela do Brasil? Não deu sentido para mim, não. Você vai substituindo e ver se ficar bom a pronúncia desse jeito. Se não ficar, tá errado. Então, lá. B, pela conjunção se, reforçando a dúvida na afirmação presente do título. Vamos lá.
Desafio de dar auxílio rápido na crise revela se o Brasil não conhece o Brasil. Aí ficou em dúvida mesmo. Tinha sentido de dúvida na frase principal? Não. Falou, desafio de auxílio rápido na crise revela. Já falou que revela, não tem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que isso revela que o Brasil não conhece o Brasil. Você colocar um se, vai colocar se o Brasil não conhece o Brasil, aí você ficou com dúvida. Você não sabe se conhece ou não conhece. Então você mudou o sentido desse título. Se mudou o sentido, tá errado. Porque pediu aqui, ó, sem prejuízo da correção gramatical ou o sentido originais. Também que é uma questão de pontuação, mas ao mesmo tempo de interpretação e juntou com conjunções e outras coisas. Quadrix gosta de misturar isso. 2 pontos é pontuação, mas o resto que eu tô falando aqui já não é. Olha só. C, pelo advérbio também, que estaria responsável para ligar o verbo ao complemento. Vamos lá. Desafio de dar auxílio rápido na crise revela também o Brasil não conhece o Brasil? Tem sentido isso. D, pela vírgula, separando adequadamente o verbo do complemento. Você pode separar o verbo do complemento? Você nunca separa o verbo do seu complemento. Concordância verbal, a gente vai aprender isso. Como você faz concordância verbal? Você procura o verbo. Se o verbo estiver singular, o sujeito tem que estar no singular e o seu complemento tem que estar no singular. Se o verbo estiver no plural, o sujeito tem que estar no plural e o complemento também tem que estar no plural. O verbo está ali, olha isso. Se o sujeito estiver no plural, você tem que colocar o verbo no plural. Tudo tem que estar junto e não pode estar separado. Você não pode separar o verbo nem do seu sujeito e nem do seu complemento. Nunca se separa, porque essa letra D está errado. E a letra E, na conjunção que, sem que seja necessário quaisquer alterações. Vamos ver. Desafio que dá auxílio rápido na crise revela que o Brasil não conhece o Brasil. Ficou certo disso? O que também pode significar isso. Se você conseguir colocar isso no lugar do que, o que também vai poder. Quer ver? Desafio de dar auxílio rápido na crise revela isso. O Brasil não conhece o Brasil. Revela que isto aqui é verdadeiro. Vai revelar que o Brasil não conhece o Brasil. Tá? Se puder, o que? Tá certo. Então, nosso gabarito aqui é a letra E, tá? Tá vendo? A seção de pontuação vem uma misturada danada das coisas, tá? Sabendo o gabarito letra E, vamos para a questão número 17. Prefeito de Teresina fala sobre vacinas contra o Covid. Estão politizando um assunto técnico. No título do texto, o trecho que aparece entre aspas, lembrando, gente, aspa é uma citação. Quando a gente faz um artigo, a gente está citando alguém, colocando a fala exata da pessoa. Ou, se não quiser colocar aspa, você pode colocar assim, fulano falou que acha aquilo, isso e isso. Você está usando suas palavras para falar o que fulano falou. Porém, se você quer falar exatamente a palavra que o fulano falou, você põe entre aspas. Então, isso foi o caso aqui. Então, na nossa gabarito letra A fala do prefeito de Teresina. Então, ok. O prefeito de Teresina fala sobre vacina contra o Covid. E qual que seria essa fala dele? Estão politizando um assunto técnico. Colocou aspa, tá falando a fala de alguém, tá citando o que alguém falou. Isso a gente faz na redação também, quando você faz em redação, quando você faz um artigo científico, ou até mesmo um texto informativo que nem esse, tá? Eu tô colocando só o título, não precisa colocar o texto inteiro. A pergunta foi em cima do título, por isso tô colocando só o título aí, tá? Então, gabarito letra A, vamos para a questão 18. No primeiro quadrinho, a vírgula que isola ao doutor está... Vamos lá. Doutor, estou com o intestino preso. Quando a gente fala essas coisas, a gente está falando de um vocativo. Você está invocando o que ele está falando. Não precisava aqui, ó. Estou com o intestino preso. Mas, para quem você está falando? Não sei. Eu tenho que falar para quem eu estou falando assim. É a mesma coisa eu falar assim. Saiam da chuva. Saiam da chuva. Tem um monte de gente na chuva. Tem velho, idoso, trabalhador, crianças, todo mundo está na chuva. Mas quem que eu estou mandando sair da chuva? Se eu falei, saiam da chuva, todo mundo vai sair da chuva. Mas se eu falar assim, crianças, vírgula, saiam da chuva. Essas crianças é o nosso vocativo. Para quem que eu estou dando essa mensagem? Eu quero que só apenas essas crianças saiam da chuva. Isso que é o vocativo. É o caso dessa questão. Doutor, vírgula, estou com o intestino preso. Então, só para me avisar para quem que eu estou falando. Se só tem um doutor na sala, eu não preciso usar o vocativo.
Mas se tem mais de um doutor, você pode falar, doutor fulano de tal, estou com o intestino preso, para avisar que eu estou referindo para aquele doutor ali, o fulano de tal. Tá? Por isso o nosso gabarito aqui já é a letra E. Olha lá, corretamente empregada, isolando no vocativo. A letra A está falando que incorretamente, a B incorretamente, C incorretamente. O único que falou corretamente é a D e a E. Mas a D falou que embora seu uso seja facultativo, não. Se você está querendo direcionar sua fala para alguém, o uso é obrigatório, Não vai ser facultativo por quê? A não ser que você está querendo chamar qualquer doutor. Aí seria facultativo. Não, nem aí seria facultativo, né? Porque qualquer doutor, se você falou o nome do doutor, não está sendo qualquer doutor mais, tá? Gabarito letra E. Vamos agora para a concordância verbal e nominal. Questão número 19. No trecho, faltam recursos financeiros para a conclusão das obras, aquisição de equipamentos e a contratação de pessoal. Linhas de 10 a 12. A forma verbal faltam concorda com... Eu falei, você vai perguntar, concordância verbal. Você vai perguntar para o verbo. O que, o quem. Tá? Olha lá, faltam recursos. Faltam o quê? Recursos. Então, faltam, estou concordando com recursos financeiros. Esse é o sujeito. Recursos financeiros. Com o complemento, para a conclusão das obras seria o complemento. Então, você achou o sujeito. Então, esse faltam está concordando com recursos. Basta perguntar o que ou quem. Você vai encontrar quem, o que está concordando. O que falta? Recursos, letra E. Questão número 20. No trecho, ao redor do mundo, cerca de 80 países também têm desenhado políticas públicas de assistência social em meio à emergência de saúde pública. Linha 6 e 7. A forma verbal tem concorda com... Vamos lá. Tem. Deixando a amarelinha aí. Quem tem? Vou perguntar para o tem. Quem tem 80 países que têm desenhado políticas. Quem tem desenhado as políticas? Cerca de 80 países. Pode concordar com cerca de? Sim. Porém, se tivesse concordado com cerca de, estaria no singular. Como ele está no plural, tem um chapeuzinho do vovô, tem um circunflexo nele, ele está concordando com 80 países que estão no plural. Aí, concordando com 80 países, só pode ser a letra C, países. Tá? Essa que é a pegadinha. Por quê? Às vezes você pode concordar com cerca de. Por quê? Isso aqui é uma partitiva. Quando a gente fala aqui, a metade de, uma porcentagem de, cerca de, uma porção de... Expressões partitivas, você pode concordar com ela, fica no singular. Porém, se tiver um número depois, geralmente a gente concorda com esse número. Tá? Aqui concordou com esse número, concordou com países, com 80 países, gabarito letra C. Questão número 21. Tá vendo que o tem cai bastante? Tá, tem um tem, né? Esse circunflexo aí, a quadrilha sabe que a maioria erra, muito cuidado com ele, tá? Na questão 21 tá falando que o MS determina novas restrições para frear o avanço da Covid-19. No título da notícia, quanto a da Covid-19, o emprego do feminino, letra A, está incorreto, por se tratar do nome do vírus causado da doença. Se fosse o vírus, aí seria realmente do Covid-19. Mas ele não está concordando com o vírus, ele está concordando com a doença Covid-19. Por isso, nosso gabarito é a letra E. Justifica-se, pois está submetida à palavra doença. Se tivesse concordando com o tal do vírus, se falou, aí seria mesmo. Determina novas restrições para frear o avanço do Covid, do vírus Covid. Mas aqui está concordando com a palavra doença, por isso está certo. Tá? Porque está certa a questão. Gabarito letra E. Agora vamos falar sobre a crase. O que a gente pode falar sobre crase? Lembrando, crase é quando se junta uma preposição a mais um artigo a. Então esse a aqui está antes geralmente no substantivo. Só vai ter crase antes de palavra feminina. Só vai ter crase, por exemplo, não vai ter crase antes de verbo, antes de palavra masculina, não vai ter crase antes de pronome, a não ser que esse pronome seja possessivo no feminino e no singular. Por exemplo, seu e tua. Aí pode ter crase. Nesse caso, o pronome possessivo, a crase será facultativa. Você pode sim ou não. Então já fiz um resumo de tudo que vai ser crase. Um outro macetinho saber se tem crase ou não é você trocar a palavra feminina por masculina.
Se você trocou, por exemplo, fui levar capim à vaca. Esse A está em crase. Por que tem crase? Se eu trocar para o boi, fui levar capim ao boi. Porque eu não fui levar capim ao boi. Fui levar capim ao boi, até o boi. Então, se ficou ao, o A da vaca tem crase. E você vai lembrar para fazer as questões agora. Quer ver? Ó, questão número 22. O acento indicativo de crase em esse atraso também se aplica à esfera social. Primeira coisa, vamos olhar se tem crase mesmo. Falou a esfera social. Eu vou trocar esfera. Uma palavra masculina, boi. Vamos lá. Esse atraso também se aplica ao boi social. Ao boi. Esse atraso não se aplica ao boi. Se aplica ao boi. Vou trocar esfera, então, uma palavra parecida com ela, círculo, círculo social, tá? Esse atraso também se aplica ao círculo social. Se aplica ao círculo. Então, essa crase está certinha, tá? Então, vamos olhar aqui. Letra A, obrigatório? Sim, porque só seria facultativa se tivesse o quê? Pronome possessivo feminino no singular. Esfera não é pronome possessivo, então tá obrigatório. Pois o verbo aplicar é regido por artigo feminino. O verbo é regido por artigo? Não. O artigo vai estar depois do verbo, antes do substantivo. Tá? A bola, o carro. Tá vendo? Então, substantivo depois do artigo. Se colocar um substantivo antes do verbo, você vai substantivar o verbo. Então, a letra A já está errada. B, obrigatório? Sim, devido à regência do verbo aplicar. E quando fala regência do verbo aplicar, quer dizer que ele pede a preposição a. E a presença do artigo feminino que determina o tema esfera, ou seja, o artigo de a esfera. Ninguém fala o esfera. Então tem o artigo a. Por isso a nossa gabarito é a letra B. Tá? Vamos olhar a letra C. Facultativo? Você já mata. Facultativo, nas D? Mata. E letra F é facultativo, porque não tem pronome possessivo no singular feminino. Então, se eu sabendo disso, já marquei, quando é facultativo, já elimino C, D, E. E a letra A já elimino que verbo não tem artigo antes dele. Então, só sobrou a letra B para marcar. Tá vendo? Só aqueles macetinhos que eu te falei no início, já vai matar tudo. Veja mais uma questãozinha de crase, ó. A terapia de RNA não chegará tão cedo à farmácia. O uso do sinal indicativo da crase está... Vamos ver se está certo ou errado. Farmácia. Ou supermercado. Ninguém fala a supermercado. Então, vou trocar para o supermercado. A terapia de RNA não chegará tão cedo ao supermercado. Você vai chegar ao supermercado. Não chegará tão cedo ao José da Silva. Não chegará tão cedo ao aeroporto. Ao. Então a crase está certa, tá? Letra A, facultativo? Não tem pronome possessivo aí feminino. Então não pode ser facultativo. B, obrigatório? Descobrimos que é obrigatório. C falou que está incorreto, a gente viu que está correto. A letra D, o resto falou que está incorreto. A gente já viu que está correto. Só você trocando com a palavra feminina por masculina, vindo que está correto, você viu que está correto, não viu? Então já eliminaria C, D, E. Você ficaria entre a B e a A. A não pode ser porque não tem pronome possessivo. Você eliminou mais uma questão. Mais uma, 24. Assinale a alternativa que apresenta outra forma gramaticalmente correta de se expressar a mesma informação contida no trecho. Às 10 horas, às 12 horas e às 15 horas, linha 2. Letra A. Às 10. Às 10 o quê? Você não falou o quê? Às 10. 10 o quê? Às 10 figurinhas? Às 10 melhores do YouTube? Sei lá. Às 10 o quê? Não falou de hora. Então a letra A não pode ser. B. Às 10 horas. Ao meio-dia. Porque meio-dia é uma palavra masculina. Ou meio-dia. Eu falei, o masculino da crase é o ao. O feminino de ao é o a com crase. Basta guardar isso. Então, se trocou 12 às 12 horas, é feminino. Trocou 12 por meio-dia, que é masculino, transformei o a com crase em ao. E pronto, já tem a letra B. E às 15 horas, a nossa gabarito da questão. A letra C não pode, não falou que 10 é esse. E a letra D, A com H, é o A de existir. Existe 10 horas, está falando aí. Então já não é esse. Letra E, a 10. A 10, não, tá tudo errado. Às 10, tem 10 no plural. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de pronome.
pronome. E você já se inscreveu no canal? Se você já se inscreveu no nosso Instagram, tem um Instagram agora prontinho apenas para a Banca Quadrix. Só questões da Quadrix todo dia. Pelo menos 3 questões todo dia da Banca Quadrix, de manhã, tarde e à noite. E comentadas. Se você quer questões comentadas de graça, siga a gente aqui no nosso Instagram, tá logo na descrição desse vídeo. Se você quer um material com muitas questões comentadas, 1068 questões comentadas em PDF, descrição desse vídeo aqui também tem o nosso material em PDF, bacaninha, tudo comentado com português, matemática, informática, ética, vários. Sem falar que matemática tem um resumo de toda a matéria de matemática, com quem mais cai e quem não cai em matemática, resumo de condicional, resumo de direito administrativo, tá tudo na nossa apostilinha logo aqui embaixo. Já você gosta de aprender com vídeo aulas voltadas, questões comentadas em vídeo para a Banca Quadrix, também tenho aqui na descrição desse vídeo aqui um curso completo em vídeo com 1000 questões também comentadas em vídeo para a Banca Quadrix, tá? Vamos voltar agora então para a nossa questão número 25, ó. Segundo a norma padrão, no terceiro quadrinho, o pronome ele deveria ser substituído por... Tá falando do terceiro quadrinho, mas eu falei, a gente tem que ler desde o primeiro. Vamos ler no primeiro, ó. Essa campanha é contra a raiva. É importante vacinar cães e gatos. Mas anfíbios não têm raiva. O senhor que pensa. Chama ele de perereca para ver. Ou seja, esse anfíbio aí é masculino. Então você não pode colocar A, você não pode substituir o ele por A, que é feminino, que nem falou na letra A. Você vai substituir ele por O, que nem falou na letra B, que é o nosso gabarito da questão. Não vai substituir por um numeral. A gente está falando referencial a um animal. Esse animal ou vai ser O ou vai ser A animal. Tá? Não está falando quantidade animal. Tá? Na e no também não. Então se fosse ela, perereca, agora tá falando aí, seria, poderia trocar pelo A. Como é ele, vamos trocar pelo O. Viu como é que tá fácil? O pronome tá fácil aqui, né? Gabarito letra B. 26. No trecho. Estou sem aula, então o tempo livre que eu tinha achei importante dedicar para vacinar a população. Linhas 22 e 23. A palavra que é a palavra que. Se a palavrinha que você pode substituir ela pelo o qual, ela vai significar um pronome. Se você não conseguir colocar o qual no lugar, não é pronome. Vamos ver se dá para substituir pelo qual? Vamos ver, ó. Estou sem aula. Então, o tempo livre, o qual eu tinha, achei importante dedicar para vacinar. Consegui substituir. Então, aqui ele não é um pronome. Viu como é que eu faço? Então você vai colocar assim, achou que? Substitui ele pelo o qual. Se der certo, é pronome. Se não der, ele não é pronome, tá? Vamos lá, questão número 27. Muitos recém-nascidos recebem uma injeção de vitamina K para evitar uma condição rara, mais grave, de sangramento excessivo. Isso ocorre porque os bebês nascem com baixos níveis de vitamina K. O pronome isso, na linha 8, retoma a ideia de que recém-nascidos... Ó, gente, esse texto que eu coloquei antes da pergunta já é a linha 8. Na verdade, é a linha 5, 6, 7, 8 e 9 com esse vitamina K. Por quê? Eu não ia pegar o texto inteiro e colocar aqui se eu preciso só dessas linhas. Porque eu peguei o início do parágrafo da linha 8 para poder entender esse texto. No início do parágrafo da linha 8, falou que muitos recém-nascidos recebem uma injeção de vitamina K. Opa, isso aqui não é o que está falando letra A? Veja só, recebe vitamina K. Recém-nascidos recebem vitamina K. Já respondi. Basta ler o início do parágrafo. Já falei isso aqui no vídeo inteiro. Lá na interpretação de texto eu falei a mesma coisa. Quando você quer responder alguma coisa, geralmente não está na linha 8. Porque a linha 8, essa parte aí do grave, de sangramento excessivo, isso ocorre. Ali que está a linha 8. Tá vendo? Fui lá no início do parágrafo dela para poder achar essa resposta. Que as crianças recém-nascidos vão receber injeção de vitamina K e já marquei. Viu? Não está difícil essa questão aqui não, né? Então podemos passar para a próxima. Agora vamos para o 9. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Vão reescrever as frases e os parágrafos do texto. Questão Quadrix. Substituindo-se a gente por um pronome correspondente,
sem alteração do sentido original. A frase amanhã a gente se fala mais estaria corretamente reescrita da seguinte forma, tá vendo? Tem uma frase, ele quer reescrever a mesma frase. Porém, gramaticalmente tem que estar certo, a pontuação tem que ser certa e o sentido tem que ser o mesmo. Se mudar o sentido também não está certo, tá? Isso a gente vai tentar fazer aqui. Então vamos mudar. Então na frase, amanhã a gente, eu vou tirar esse a gente e colocar uma dessas frases aqui embaixo. Amanhã vós falamos mais? Não dá certo. Porque o que seria esse tal de a gente? A gente é uma pessoa e eu junto. Se eu estivesse falando essa frase, quando eu falo assim, a gente, pode falar que eu estou falando, conversando com você. A gente vai no cinema amanhã. Quer dizer que eu vou no cinema e você vai no cinema junto comigo. Você, por isso que a gente é eu mais alguém. Então não pode ser vós falamos. Amanhã vos falamos mais? Não, mas cadê eu? Vos falamos, cadê eu junto? Ó, letra B, amanhã se falamos mais? Não, cadê eu junto? Letra C, amanhã nós falamos mais. Esse é o nosso gabarito da questão. Porque o que é nós? Eu e você. Nós. Eu, você e todo mundo aqui assistindo a aula junto. A gente está assistindo a aula junto. Nós estamos assistindo. Então, nós é sinônimo de a gente. É só isso que queria na reescrita da frase. Eu queria um sinônimo para a gente. Lembrando que a gente, com sentido de nós, é separado. O a gente. Agente público, servidor público, um agente público, junto. Agente do FBI, junto, tá? São palavras diferentes. Isso aqui está significando uma pessoa, o agente público, aquela pessoa. O agente do FBI. Então, é uma pessoa só, aí sim é conjunto. Porém, se for duas pessoas ou mais, aí é separado. Agente, por separado, porque são duas pessoas. Viu? A dica? Então, nosso gabarito aqui é a letra C. Questão 29. Assinale a alternativa que apresenta a correta reescrita do trecho. É um mundo em que os adultos se preocupam mais em sobreviver do que em inovar. Linha 25 e 26. Ou seja, te deu aqui mais uma frase e está querendo saber qual frase abaixo que tem o mesmo sentido, que tenha a pontuação esteja correta e a ortografia esteja correta também, tá? Então vamos procurar aqui. Letra D. Os adultos se preocupam mais. Opa, a vírgula de novamente. Quem se preocupa? Os adultos. Então, sujeito os adultos, verbo preocupar e complemento mais em sobreviver. Então, não pode estar separado. Nunca separa o verbo do seu sujeito e do seu complemento. Os três têm que andar juntos. Letra E. É um mundo. O que é um mundo? O mundo é o sujeito do verbo é. No qual os adultos preocupam-se mais em sobreviver em que inovar. Agora está certinho, não tem vírgula separando nada. Então, muitas vezes a gente encontra reescrita de frase, a gente fica muito preocupado com o sentido. Muitas vezes o erro não está no sentido, está na vírgula. Ela gosta de brincar muito com a vírgula. Então o sentido geralmente vai estar sim. Se você encontrar alternativas que teriam sentidos. Porém a vírgula está fazendo ela ficar errada, tá? Então muito cuidado. Presta atenção na vírgula, presta atenção se não mudou o sentido, igual o caso do mais aí, um i e sem i, já mudou o sentido, tá? Gabarito, letra E. O nosso gabarito dessa questão aqui é a letra E. Agora vamos para a próxima questão, questão número 30. A passagem. As mudanças foram publicadas em um decreto estadual, linha 2 e 3. Está corretamente reescrita, mantendo-se o sentido original em... Falou, as mudanças foram publicadas. Vamos lá na letra A, falou? Publicaram-se as mudanças. Se a mudança foi publicada e publicaram a mudança, dá na mesma, não é? Então vamos continuar lendo a letra A. Em um decreto estadual. Então tá certo, porque lá, em um decreto estadual, tá igualzinho em cima, então nosso gabarito já é a letra A. Vamos olhar o erro das outras? Olha a letra B. Publicou-se as mudanças em um decreto estadual. Publicou uma publicação. Publicaram. Veja lá em cima, falaram. As mudanças foram publicadas. É mais de uma mudança. Mais de uma publicação. É mais de uma mudança. Se tem mais de uma mudança, não você publicou. Publicaram. Então você tem que olhar o sentido lá em cima. O sentido lá está no plural. Então aqui embaixo fica no plural também. Letra B. Na C. Em um decreto estadual publicou. Não publicaram as mudanças. Está errado também por causa disso. Letra D. As mudanças teriam sido publicadas, teriam sido, quer dizer que não foi publicada.
Teriam sido, quer dizer que ele quis publicar, mas não publicou. Mudou o sentido. Letra E, mudanças publicaram... Opa, a mudança publicou o decreto? Não é o decreto que está publicando a mudança? Trocou as bolas aqui, então a letra E está fora de questão. Nosso gabarito aqui, então, a letra A. Viu como é que é fácil? Você tem que muito olhar o sentido. Na questão anterior, a banca focou muito na vírgula. Agora, tá vendo? A questão de 2021 agora da banca Quadrix focou agora no passado, no singular e plural do passado do verbo. Então, toda hora tá focando em uma coisinha diferente, tá? Prestem bastante atenção lá da prova, gabarito letra A. E vocês gostaram dessas questões? Separei aqui essas 30 questões aqui pra gente fazer um breve resumo de tudo. Lembrando que eu já tenho um vídeo aqui com mais 1 hora de questão aqui apenas da banca Quadrix de certo e errado. Se você fazer prova de múltipla escolha, assista de certo e errado também, que é o mesmo professor que faz as duas provas, você vai ver a pegada dele, como colocar a alternativa errada e certa lá, tá? Se você vai fazer a questão de certo e errado, esse vídeo aqui também vai te ajudar a saber também a pegada dela. Eu farei um novo vídeo agora de certo e errado. Qual você vai fazer e qual tipo de prova que você vai ter? É certo e errado ou múltipla escolha? Tem que saber como vai ser os próximos vídeos do Quadrix, porque você sabe, esse é o canal aqui que tem mais questões da Quadrix de todo o YouTube. São mais de 100 vídeos publicados apenas da banca Quadrix e continuarei postando. Tô querendo postar agora mais um de português de certo e errado, querendo postar informática, tanto certo e errado quanto múltipla escolha. E qual outra matéria você querendo? Condicional? Direito administrativo? Lembrando o nosso Instagram, a gente tem um Instagram aqui, tá, o link aqui embaixo, só com questões da Quadrix. Todo dia vai ter questões novas da Quadrix comentadas totalmente gratuita. Basta se inscrever no Instagram logo aqui embaixo. Apostila e cursos também na descrição desse vídeo, tá? Então boa sorte a todo mundo e até o nosso próximo vídeo.